Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Você já parou para pensar o porquê existem tantas religiões no mundo? Essa profecia que nós lemos pode nos mostrar o porquê existem hoje tantas denominações diferentes. O texto que lemos apresenta uma mulher. E não é novidade para ninguém que, na Bíblia, Deus usou muitas vezes o símbolo da mulher para se referir à igreja. Mas quem é essa mulher? Quem é esta igreja? Ou qual a igreja que ela representa? O texto diz que essa mulher estava vestida como? De sol. Ela tinha o que embaixo dos pés? A lua. Ela tinha também na sua cabeça uma coroa. Com quantas estrelas? E ela se achava grávida. Você já viu alguma mulher assim na rua? Vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça e se achando grávida. Bem, é dito que ela estava vestida de sol. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. A coroa pode representar vitória, sim ou não? Então, nós temos um indício aqui que esta mulher ou esta igreja é uma igreja vitoriosa. Amém? As 12 estrelas na coroa pode indicar as 12 tribos de Israel, lá no Antigo Testamento, mas também os 12 apóstolos no Novo Testamento. Então, uma igreja que esteve presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas é dito também que ela estava vestida de sol. Isso pode representar Jesus, o sol da justiça. E uma lua debaixo de seus pés. A lua pode representar todo o sistema sacrificial no Antigo Testamento. Quando você olha para a lua durante a noite e ela está brilhando, ela brilha por causa de quê? Porque a luz do sol é refletida sobre a sua superfície. Da mesma forma, aquele sistema de sacrifícios, o sacrifício de cordeiros, de animais, só tinha significado porque Jesus, o Cordeiro de Deus, viria no Novo Testamento para poder entregar a sua vida por cada um de nós. Então você percebe que esta mulher representa uma igreja que esteve presente no Antigo Testamento, mas também que esteve presente no Novo Testamento. E você pode imaginar que essa igreja é a igreja de Deus. Mas é dito que esta mulher se achava grávida. Nos versos 3 e 4, João continua dizendo que viu também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. E no verso 4 ele diz que a cauda desse dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. As estrelas aqui representam os anjos. Então o dragão representa quem? Satanás, Lúcifer. E é dito que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente de quem? Da mulher, para devorar, para destruir, para matar o filho que iria nascer. Olha como essa profecia está descrita. Você se lembra que Satanás trabalhou muito através de Herodes, tentando matar o menino Jesus. Ele fez com que Herodes
matasse todos os bebês do sexo masculino em Belém. Da mesma forma, ele tentou destruir a vida de Cristo ali no deserto da tentação e imaginou ter sido vitorioso quando Jesus foi morto na cruz do Calvário. Mas Cristo ressurgiu do túmulo, garantindo a vitória sobre o dragão, mas também para a sua igreja. Por isso que a sua igreja está apresentada aqui com uma coroa em sua cabeça. Mas o diabo ficou totalmente irado, porque não conseguiu vencer sobre Cristo, e então os ataques que eram dirigidos ao Filho de Deus se voltou agora para a mulher, a igreja. E a profecia mostra que esta mulher, então, passou a ser perseguida. No verso 6 é dito: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, que é justamente o período da supremacia papal, que durou 1260 anos. Lembrando, queridos, que a perseguição aos fiéis cristãos começou pelo paganismo após a ascensão de Cristo. O paganismo temendo que o cristianismo crescesse, e então começou a perseguir os cristãos. A gente já falou sobre isso aqui. E depois ele decidiu levantar a sua bandeira dentro da igreja cristã, trazendo então a apostasia para a igreja cristã. E através dessa apostasia, então, os fiéis seguidores de Cristo passaram a ser perseguidos. E durante muitos séculos, os santos tiveram que viver escondidos, isolados, em montanhas, em cavernas, em lugares solitários da terra. E um desses grupos que preservaram a fidelidade a Deus foram os valdenses. Um grupo de cristãos que adoravam a Deus em cavernas. A história revela que um dia, um desses grupos dos valdenses estava em uma caverna quando os soldados colocaram fogo na entrada da caverna. E aquele oxigênio que eles consumiam dentro da caverna logo se acabou. E a história diz que os valdenses cantaram louvores a Deus até parar de respirar. Para eles era melhor entregar a vida do que renunciar à fé. E tem muita gente hoje que renuncia à fé por tão pouco. Ninguém sabe quantos cristãos verdadeiros derramaram seu sangue durante o longo exílio da igreja no deserto. Mas assim como Deus cuidou de seu filho, Deus também preservou o seu povo. Mas apesar de ter preservado o seu povo, o povo remanescente, Satanás teve êxito na igreja que se apostatou. Suponhamos que você esteja em pé em cima de uma colina, contemplando uma enorme planície. E você percebe que há uma estrada de ferro cruzando aquela enorme planície, e esse trilho desaparece porque entra dentro de um túnel, quem sabe ali em uma das montanhas. Você então ouve o som de um trem se aproximando. É uma locomotiva antiga com 2 vagões de passageiros. E essa locomotiva passa rapidamente. E lá na frente ela entra no túnel e desaparece.
certamente você iria esperar que aquele trem saísse do outro lado do túnel da mesma forma como ele entrou, com 2 vagões, uma locomotiva antiga com 2 vagões. Mas se essa locomotiva antiga com 2 vagões de passageiro saísse do outro lado como um trem moderno de última geração, você iria certamente dizer: aconteceu alguma coisa com o trem dentro do túnel. Agora esqueça o trem e pense na igreja. Uma igreja pura, viajando pelos séculos, em um momento ela precisa se esconder a fim de preservar a sua fé. Por isso então ela entra no túnel do deserto por mais de 1000 anos. Certamente você iria esperar que esta igreja saísse desse túnel da mesma forma como entrou, pregando os mesmos ensinos de Cristo, as mesmas doutrinas. Mas se do outro lado do túnel saísse uma igreja, com várias igrejas diferentes, com doutrinas diferentes, com ensinos diferentes, certamente você iria dizer: alguma coisa aconteceu com a igreja dentro do túnel. E hoje, só no cristianismo, alguns dizem que existem mais de 35.000 denominações diferentes. Aconteceu alguma coisa dentro do túnel. Em Apocalipse capítulo 17, o apóstolo João apresenta outra mulher. Logo, uma outra igreja. E no verso 4 ele diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João apresenta agora uma outra mulher que representa uma outra igreja. Uma igreja totalmente diferente. Essa mulher é apresentada de maneira totalmente diferente. Enquanto a primeira se apresenta de maneira simples e pura, esta se apresenta de maneira arrogante, com muito luxo, com muitas riquezas, com uma taça em sua mão, uma taça de ouro. E nessa taça havia ali o vinho da sua prostituição. A Bíblia diz também que essa mulher tinha na sua fronte um nome. Qual era o nome? Babilônia. E você vai lembrar que a palavra Babilônia é uma referência à rebelião contra Deus. Lá na planície do Siná, quando aqueles homens decidiram levantar a Torre de Babel, ali então houve uma grande confusão, por isso chamaram ali de Torre de Babel. A cidade, depois de Babilônia, era um símbolo da rebelião contra Deus. A cidade de Roma, que perseguia e oprimia os judeus e depois os cristãos, era tida pelos cristãos e judeus como Babilônia. E depois, durante o período da perseguição dos cristãos, nesses 1260 anos, a igreja que se apostatou era reconhecida como sendo Babilônia. E aí o apóstolo João apresenta esta igreja, tendo o nome na fronte, Babilônia, mas diz que ela é a mãe, a grande,
a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso significa que esta igreja que se apostatou proporcionou, influenciou que surgissem várias outras denominações religiosas diferentes, com ensinos diferentes e parecidos com o dela. Alguma coisa aconteceu dentro do túnel. O menino apacentava as ovelhas de seu pai. Não muito distante dali, naquele vale, um outro menino também estava apacentando as ovelhas de seu pai. E os garotos, por trabalharem juntos, ficaram amigos. E de repente veio uma tempestade e eles precisaram se abrigar em uma caverna. Ambos foram para a caverna levando os seus animais. Quando a tempestade passou e a hora de eles irem para casa veio, surgiu um problema. Eles não conseguiam separar as ovelhas. Eles conseguiam identificar algumas ovelhas, mas tinham dúvidas sobre outras. E desesperados, com medo de chegarem em casa e apanharem do pai, eles então decidiram irem para casa. Um seguiam por um caminho e o outro foi por outro caminho. E o que você acha que aconteceu? As ovelhas se separaram sozinhas, cada uma seguindo o seu próprio pastor. Você é uma ovelha de Cristo? Então você o seguirá quando ouvir a sua voz. Quando ele revelar a verdade em sua palavra. O próprio Senhor Jesus disse: eu ainda tenho muitas ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, mas elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Sabe, querido, nós vivemos uma confusão religiosa no mundo atual. Nós vivemos em uma época onde as pessoas não sabem mais aonde ir e o que seguir. As pessoas não sabem mais no que acreditar. Mas existe uma igreja que existiu no Antigo Testamento, que permaneceu no Novo Testamento e que permanece ainda hoje. E esta igreja é a igreja de Deus. Esse povo é o povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé em Jesus e mantém o testemunho de Jesus. E você faz parte desse povo. Você faz parte dessa igreja. E em breve, Cristo voltará para buscar a sua igreja. Já pensou em desistir da igreja? Já pensou em sair da igreja? Já pensou em abandonar tudo e desistir da fé? Não faça isso. Esta é a igreja de Deus. Por mais defeituosa, por mais fraca que pareça ser, é a igreja de Deus aonde Cristo se faz presente no meio da sua igreja. Deseja você nessa manhã renovar o teu compromisso com Deus. Mais uma vez colocar o teu coração nas mãos do Senhor. E renovar a tua fé. E pedir que Jesus firme os teus pés nesta igreja. E continue te ajudando a se preparar para a volta dele a essa terra. Então eu quero te convidar a mais uma vez nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, abrimos a Tua palavra e ouvimos a Tua voz. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem conduzido o Teu povo até aqui. O Senhor tem conduzido o Teu povo ao longo das eras.
tem preservado o teu povo. E esse povo permanece, ainda hoje, perseverando e aguardando o breve retorno de Jesus. Às vezes, alguns desanimam, pensam em desistir, as dificuldades vêm, mas não há outro caminho. A igreja é um instrumento estabelecido por Ti para preparar a nossa vida para a eternidade. Quantas pessoas aí fora, Senhor, estão perdidas, confusas, muitas são sinceras, mas o Senhor Jesus tem muitas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. Convém a elas ouvir a sua voz, tomar uma decisão e segui-lo. E nós oramos, ó Deus, por essas pessoas. Oramos pelos nossos amigos que ainda não fazem parte desta igreja. Que o Espírito Santo os alcance, que o Teu Espírito traga à mente e o coração entendimento, discernimento e a necessidade de uma mudança de vida e de seguir a voz do pastor Cristo Jesus. Que a Tua igreja, ó Deus, esteja preparada para receber Jesus quando vier. Que o Teu povo esteja todo reunido, olhando ao céu e dizendo: este é o nosso Deus, por Ele estávamos aguardando e agora Ele está vindo para nos salvar. Nos dá a Tua bênção, a Tua paz. Neste dia, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.